Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Neste vídeo eu gostaria de comentar mais uma vez com vocês a lição da Escola Sabatina. Então não deixe de compartilhar este vídeo nos grupos da sua igreja. Compartilhe aí nos grupos do WhatsApp da sua igreja, compartilhe com os seus irmãos na fé, compartilhe no Facebook, para que o máximo de pessoas tenha acesso a este vídeo, onde nós vamos estar comentando a lição da Escola Sabatina e na semana que vem estaremos postando outro vídeo comentando a lição da Escola Sabatina, tá certo? Amigos, nós chegamos à segunda lição e a segunda lição vem falando de Neemias. Quem era Neemias? A importância de Neemias, ok? E aí eu gostaria de mostrar para vocês um PowerPoint aonde eu vou colocar um breve panorama histórico para você ter uma ideia e você conseguir se situar historicamente no que está acontecendo aqui, ok? Então, deixe-me abrir aqui este PowerPoint junto com vocês, ok? Então, aqui eu tenho uma cronologia, tá certo? Dos reis da Pérsia. Então, o primeiro rei que nós temos, que já é um rei aí conhecido, nós já falamos sobre ele em outro momento, que é o rei Ciro, ok? Então, Ciro é quem dá o decreto para o povo voltar e reconstruir o templo, né? Na primeira volta, quando volta Zorobabel e também volta o sacerdote Josué, o sumo sacerdote Josué, que nós falamos já na lição passada. Depois de Ciro vem um rei chamado Cambises. E aqui nós temos um ponto interessante, porque é o seguinte: neste momento aqui as obras vão ser interrompidas. No período de Cambises as obras serão interrompidas porque os samaritanos eles escrevem uma carta para o rei Cambises dizendo que se o povo lá reconstruísse em Jerusalém a cidade, eles não pagariam mais tributos e não se sujeitariam mais à Pérsia. Essa carta nós encontramos no capítulo 4 do livro de Esdras. Se você pegar o verso 12 em diante, aqui nós temos o conteúdo desta carta. Por conta desta carta, as obras vão ficar paradas, ok? É interessante que as obras elas só vão ser retomadas no período aí de Dário, tá certo? E é interessante o seguinte, sobre o reinado de Dário que surge dois profetas bíblicos muito importantes para a reconstrução do Templo de Jerusalém, que é Ageu e Zacarias. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, tá? Eles vão surgir exatamente nesse momento histórico. O povo estava desanimado, o povo não havia reconstruído o templo, as obras tinham sido paradas no período de Cambises, então o Senhor levanta esses dois profetas. Então, por exemplo, se nós dermos uma olhada aqui, se você pegar o livro de Ageu, Ageu ele tem uma mensagem muito forte sobre esta questão, ok? Então, se nós dermos uma olhada aqui já no capítulo 1, tá certo? Você já vai ver logo o subtítulo, né? Ageu exorta o povo a reedificar o templo, e já no verso 1 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, e ele continua, tá? Aqui os estudiosos entendem que isso se dá aí por volta do ano 520, ok? Então, é por volta desse período aqui que Ageu é chamado ao ministério profético e ele vai exortar o povo, vai empurrar o povo para reconstruir o templo. Se nós dermos uma olhada também no livro de Zacarias, tá? O livro de Zacarias, no capítulo 1, verso 1, diz assim: no oitavo mês do segundo ano, tá, de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Zacarias, ele é chamado ao ministério profético 3 meses após Ageu. É interessante porque as visões que Zacarias tem aqui, tá?
se você olhar até o verso 6, aqui nós temos no capítulo 6, desculpe, nós temos a 8ª visão de Zacarias. E nessas visões, Deus vem demonstrar para eles, para o povo de Israel, que Deus estaria contra eles e Deus estaria a favor de Israel, mas contra as nações que ali estavam tentando impedir a reconstrução. Então, Zacarias, até o capítulo 6 e 7 aqui, ele traz uma mensagem, né, o capítulo 8 também, de Deus dizendo para eles, olha, eu estou com vocês, não temam as outras nações, reconstruam aí. Deus dá 8 visões para Zacarias, e ele também incentiva Ageu. Então Ageu e Zacarias, eles vão profetizar nessa época aqui, na época de Dário, tá certo? Depois, na sequência, nós temos Xerxes, né, ou Assuero, que é ali o período de Esther, onde nós temos ali a famosa história de Esther. Então, ela vai acontecer nesse período de 486 a 465. Depois que acontece, né, essa questão aí com Esther e tudo mais, então nós temos o rei Ataxerxes. E o rei Ataxerxes, tá, é quem vai dar o seu decreto para que o povo voltasse, ok? Ataxerxes dá um decreto para que o povo volte e reconstrua a cidade, ok? Que então nós vamos voltar aí para o livro de Esdras e para o livro de Neemias. Vamos voltar aqui. Inclusive, esse livro que eu deixei na capa aí, tá? Deixa eu me apagar aqui. Este livro que eu deixei a capa aí é esta obra aqui, ó. Aqueles que leem inglês, eu aconselho que leiam esta obra aqui. É uma obra muito bacana, tá certo? Sobre a cronologia dos reis aí deste período. Bom, continuemos aqui então. Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, ao falar desse empecilho ali para se reconstruir a cidade, o templo, Joséfo diz o seguinte: a reconstrução da cidade acontece em um momento, na verdade, aí eu estou citando Joséfo, né? Eu estou fazendo uma citação indireta de Joséfo. Então, onde eu digo assim, a reconstrução da cidade acontece em um momento complicado, pois os samaritanos que desejavam ajudar na reconstrução foram impedidos. Joséfo relata que uma carta foi escrita e enviada para Cambises. Segundo Joséfo, argumenta-se na carta que após a reconstrução do templo e da cidade, os judeus não pagariam mais impostos e colocariam um rei do seu gosto para governar. Quando esta epístola foi lida, o escriba e os seus associados, subitamente a cavalo, e se apresentaram a Jerusalém. Eles também trouxeram consigo uma grande companhia e proibiram os judeus de construírem a cidade e o templo. Assim, estas obras foram impedidas de continuar até o segundo ano do reino de Dário, por mais 9 anos, pois Cambises reinou 6 anos. E naquele tempo derrubou o Egito e quando voltou, né, morreu em Damasco, e aí continua. Então, a obra ficou parada por 9 anos, segundo José. Então, basicamente, nós temos esse quadro histórico, ok? Nós temos esse quadro histórico, e aí a lição vem nos colocando. Deixe-me voltar aqui. Então, nós temos basicamente este quadro histórico. E aí a lição, ela vem nos colocando a realidade aqui, então, de que esses dois grupos voltaram. Voltaram o primeiro grupo com Zorobabel e o segundo com Esdras. Então, quando Ageu e Zacarias, ali por volta do ano 520, empurram o povo a reconstruir, o templo é reconstruído e rededicado. Nós temos no capítulo 6 de Esdras esta realidade, ok? Mas os muros não haviam sido
reedificados. Então sai o decreto que nós falamos na semana passada para Esdras voltar em 457, primeiro ano de Ataxerxes, ok? 458, 457, porque o primeiro ano de Ataxerxes ele se dá do outono de 458 a.C. ao outono de 457 a.C., antes da Era Comum. Então nós temos o primeiro ano de Ataxerxes, ok? E aí é interessante o seguinte, meus irmãos. Deixe-me pegar aqui. Por quê? A lição aqui vem comentando no dia de sábado que nós temos essas duas voltas, né? A segunda com Esdras. Mas a cidade não foi reconstruída, os muros não foram reconstruídos. E 13 anos depois nós teríamos uma segunda volta, né? Um segundo retorno que seria de Neemias. E aí está o contexto então que nós entramos em Neemias capítulo 1, tá? Que aí já é a lição aqui do dia de domingo, aonde nós temos Neemias capítulo 1, aonde é dito que no mês de Quisleu, no ano 20º, né, estando eu na cidade de Suzã. Então ele estava lá na cidade de Suzã e ele tem um encontro com Anania, ou em hebraico Hanania. Muitos estudiosos estão convencidos de que Hanania aqui seria irmão de Neemias ou um parente próximo, talvez primo. Bom, fato é que ele traz notícias negativas para Neemias e essas notícias estão contidas no verso 3. Possivelmente aqui se trata da destruição dos muros pelos samaritanos, ok? Os samaritanos teriam destruído os muros. Talvez essa destruição seja aquela retratada em Esdras, ok? Mas não se sabe ao certo. Fato é que houve uma destruição dos muros e essa destruição possivelmente se deu pelos samaritanos, são os mais prováveis, aí, uma vez que não foi deixado eles ajudarem a reconstruir, e eles são os opositores de Neemias. Quando Neemias volta, nós vamos ver já no capítulo 2, Neemias vai ter opositores. Então, por volta de 445 a.C., 13 anos após Esdras ter ido para reconstruir a cidade, Neemias recebe essas notícias que muito angustiam ele. E ele vai orar a Deus agora, pedindo aí então sabedoria e tudo mais. Interessante amigos, e eu convido você, depois que terminar esse vídeo, você ler a oração de Esdras, leia o capítulo 1, leia a oração de Esdras, que começa no versículo 4 e se dá até o versículo 11. Leia e compare, e depois você leia a oração de Daniel, no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, e compare. Muitas coisas aqui se relacionam. O pano de fundo, o background, aqui, ele é o mesmo. O templo precisa ser reconstruído. Lá Daniel se dá conta de que o tempo do templo ser reconstruído chegou. E aí ele se põe a orar. Na oração dele, ele ora, reconhece os pecados de si, reconhece os pecados do povo, Daniel. Ele reconhece a questão da maldição da aliança e ele pede pela misericórdia de Deus para que eles consigam retornar. Aqui não é diferente. Neemias, ele vai falar de Deus, que Deus é quem guarda a aliança. Ele vai mencionar aqui, ele vai se lembrar dos mandamentos de Deus, ele vai se lembrar da lei de Moisés aqui, da aliança, tá? Ele vai confessar os pecados dele e os pecados do povo. Então nós temos aqui vários paralelos entre a oração de Moisés, entre a oração de Neemias e a oração de Daniel lá no capítulo 9. Então essas orações aí, elas têm muita coisa bacana a ser comparadas, ok? A lição de segunda-feira, ela vem falando exatamente sobre a oração de Neemias. Eu gostaria de deixar para falar desta oração e aplicar ela, que é o que nós temos de aplicar a respeito dessa oração para a nossa vida,
daqui a pouco. Não vou aplicar agora, mas daqui a pouco, tá? Vamos para a terça-feira. No dia de terça-feira aqui vai falar de Neemias se manifestando. Isso que é interessante, por quê? Se nós pegamos no capítulo 1, o capítulo 1 ele acontece no mês de Quisleu. E se nós formos para o capítulo 2, você vai perceber no capítulo 2, no verso 1, que diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer. Ele odeia. Então aqui ele aparece na presença de Ataxerxes no mês de Nissan. Deixe-me mostrar o calendário judaico para você entender essa questão aí, ok? Eu tenho aqui o calendário judaico, ok? Então, o mês de Quisleu está aqui, ó, entre novembro e dezembro. E o mês de Nissan está aqui, de forma que nós teríamos o mês de Quisleu, nós teríamos então depois Tebete, depois nós temos Sebate, e depois nós temos Adar e nós temos Nissan. O encontro de Neemias com o rei levou aproximadamente 4 meses. Deixe-me pôr esse calendário aqui para ficar mais visível. Então, nós temos aqui Kislev, tá certo? Que ficaria entre novembro e dezembro. Depois nós temos Tevet, depois nós temos Shevat, depois que ficaria entre janeiro e fevereiro do nosso calendário. Depois nós temos o mês de Adar. E por último, nós temos aqui Nissan, que seria o primeiro mês do calendário judaico, que ficaria entre março e abril do nosso calendário. Então levou 1, 2, 3, 4 meses. Isso é bastante interessante, porque isso nos indica que Neemias ele passou 4 meses orando para que essa situação aconteça. Quando nós fazemos uma leitura desatenta do capítulo 1 e do capítulo 2 de Neemias, nós podemos pensar que ele orou e logo já chegou na presença do rei e tudo aconteceu, não. Mas ele passa 4 meses orando, 4 meses derramando as lágrimas diante de Deus. Inclusive, eu gostaria de ler um comentário que Ellen White faz aqui, aonde ela vai dizer o seguinte, aqui, ó, ela diz assim, na página 630, ela diz assim, no início do parágrafo: Neemias esperara 4 meses por uma oportunidade favorável de apresentar seu pedido ao rei. Aí embaixo ela diz assim: a tristeza não devia lançar sua sombra sobre a face de qualquer assistente. Opa, desculpa, é mais acima aqui. Isso, é aqui, ela diz assim, ainda, ela diz assim, um pouquinho acima, ela diz assim: durante este tempo, embora o seu coração estivesse carregado de dor, ele procurou mostrar-se alegre na presença real. Nas salas de luxo e esplendor, todos deviam parecer alegres e felizes. E ela vai falar aqui ainda: finalmente, a tristeza que oprimia o coração do patriota não pôde mais ser ocultada. Então, durante 4 meses, Neemias passou por isso, né? Ele ficou angustiado, ficou com o coração dele angustiado. Durante 4 meses ele estava carregando isso. Imagina, ele tinha que chegar alegre na presença do rei, não poderia, né, aparecer triste na sala real. Mas em determinado momento isso transparece e o rei pergunta a ele: Neemias, o que está acontecendo contigo? E Neemias vai fazer novamente uma oração a Deus, diz o capítulo 2, verso 4, que ele orou ao Deus do céu antes dele falar com o rei. Então perceba, há 4 meses ele orava e quando o rei pergunta a ele, antes dele responder ao rei, ele ora. E aí então ele vai falar ao rei o que estava acontecendo e o que estava afligindo o coração dele, que é que os muros da cidade não haviam sido edificados. Neemias vai voltar com o povo. Eu separei aqui para vocês agora, para demonstrar para vocês aqui a distância que Neemias percorreu, tá certo? Nós temos aqui toda essa região aqui, amigos, ó. Toda essa região que está aqui de rosa é a região
que era dominada no período persa. Nós temos Jerusalém aqui, onde eu estou marcando de vermelho, nós temos Jerusalém, e nós temos a cidade de Suzã aqui, aonde Neemias estava. Neemias vai sair daqui e vai vir para cá. Aqui nós temos uma distância de aproximadamente 1.400 quilômetros. Os estudiosos entendem que Neemias levou aproximadamente 4 meses para fazer este trajeto, ok? Então, foi uma viagem bem longa, tá certo? Que Neemias fez. E ele fazendo essa viagem longa de volta, ok? Ele fazendo essa viagem longa de volta, ele pôde chegar lá a Jerusalém. E quando ele chega a Jerusalém, ele tem os opositores, né? O verso 10 fala de Sambalate, Tobias, né? Que eram Sambalate, ele era um governador samaritano, possivelmente ele era aquele que estava governando como governador de Samaria naquela época. E o verso 19 também fala deles, né? Diz que eles não se agradavam de nada que ajudasse o povo judeu, né? Inclusive, aqui vai um adendo, muitas vezes nós pensamos assim, nossa, como os judeus na época do Novo Testamento eram preconceituosos e tal. Veja, os samaritanos, eles foram contra os judeus em períodos muito difíceis da história do povo de Judá, do povo judeu. Inclusive, o nome, o título judeu, ele surge exatamente dentro desse contexto de oposição. O nome judeu, ele surge nesta época. Se você quer mais detalhes sobre isso, assista um vídeo que eu tenho aqui no meu canal, que é intitulado assim, A Inimizade Histórica entre Judeus e Samaritanos, e você vai ter vários detalhes históricos a respeito desta época, ok? Bom, creio que esses detalhes da lição estão muito bem claros. O dia de quinta-feira são mais aplicações práticas a respeito de liderança, eu não vou entrar nisso, tá? Porque ali é simplesmente você ler e fazer a aplicação dos detalhes de liderança. O meu papel aqui é tentar clarear para você algumas questões que às vezes com a leitura fica difícil para algumas pessoas compreenderem. O envio de Neemias que nós temos, que eu acabei de comentar agora, que é o dia de terça e o dia de quarta-feira. Então, depois de 4 meses de oração, Neemias volta, tá? E aí ele vai encontrar oposição lá. Alguns estudiosos, por exemplo, os autores do comentário de Neemias no World Biblical Commentary, eles chegam a sugerir que Sambalate fosse o governador antes de Neemias chegar. No capítulo 5 de Neemias, no verso 14 e no verso 5, diz assim: Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Ataxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governantes que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor a Deus. Então, o que acontece? Possivelmente quando teve aquele problema ali que a obra foi barrada no período de Cambises, quem assumiu a liderança aí foram os líderes samaritanos, e os estudiosos aí eles entendem que possivelmente esses governadores que estão sendo mencionados aqui no versículo 14 e 15 do capítulo 5 de Neemias fossem Sambalate e também Tobias. E eles estavam oprimindo o povo, esses samaritanos aí, ok? Esses líderes. Tobias possivelmente é de origem arábica, mas Sambalat ele era um governador samaritano. E aí então eles não aceitavam a liderança de
Neemias. Então, nós temos todo esse quadro histórico, mas fato é que Neemias vai aí junto com os seus companheiros ter o favor de Deus e vai conseguir aí edificar os muros de Jerusalém. É interessante que no verso 20 do capítulo 1 diz: Então lhe respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Ele responde porque esse Sambalate e Tobias, eles estavam debochando deles, que eles não iriam conseguir construir a reconstruir a cidade, os muros da cidade. Ele assim, o Deus do céu nos dará bom êxito, o Deus do céu nos dará a vitória. É interessante como que Neemias ele acreditava e ele colocava seus caminhos na mão de Deus, hein? Tanto é que no capítulo 5, no verso que nós acabamos de ler, diz que ele diz assim, que ele não oprimia o povo e não fazia as coisas erradas por temor a Deus, ou seja, ele era um homem temente a Deus. Para nós finalizarmos, eu gostaria de ler aqui alguns textos com vocês do dom profético, aonde a irmã White vai comentar sobre Neemias. Interessante também, falando sobre Sambalate e Tobias, aqui o Paul Lawrence, no Atlas, ele menciona achados arqueológicos, eu até vou ler aqui para vocês, sobre estes dois indivíduos, tá? Foram achados alguns utensílios que traziam o nome deles. Então ele diz assim, aqui na página 116, Neemias sofreu oposição de Sambalate, o Oronita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o árabe. Dois desses indivíduos são atestados diretamente nos registros arqueológicos. Nos papiros encontrados em Elefantina, um local próximo a Assuã, na primeira catarata do Nilo, Sambalate é atestado como governador de Samaria no ano 17 de Dário II, 407. Né? E aqui embaixo diz assim, o nome de Gozém foi também encontrado no Egito, e ele vai falar, então, esses dois cidadãos, eles são atestados por achados arqueológicos, eles continuaram alguns anos depois. Bom, deixe-me ler então aqui alguns textos com vocês para nós fazermos uma aplicação e falarmos um pouco da oração de Neemias, tá certo? Aqui é interessante o seguinte, que eu separei para nós refletirmos, tá? Aonde ela diz assim sobre Neemias. Ela diz assim: Ora, como Neemias, página 631, ora, como Neemias orou nesta hora de necessidade, aquele momento em que Neemias vai orar, o rei pergunta, Neemias, o que está acontecendo com você? Aqui. Ela diz assim, ora, como Neemias orou nesta hora de necessidade, é um recurso à disposição do cristão, em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que labutam nas observantes atividades da vida, assoberbados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar uma petição a Deus, suplicando guia divino. É interessante o seguinte, ela comentando aqui exatamente que nesses momentos, nessas dificuldades da vida, o que os cidadãos cristãos têm que fazer é procurar a guia de Deus, orar a Deus. Um detalhe interessante também que ela comenta aqui na página 663 é o seguinte, uma outra lição que nós temos baseada, ainda na página 632, ela comentando, ela diz o seguinte, que Deus dá boas condições financeiras para algumas pessoas e nós devemos pedir o auxílio dessas pessoas quando forem necessárias. Então veja, a causa de Deus ela tem muitos projetos, a igreja de Deus ela tem muitos projetos. E é plenamente possível que nós tenhamos projetos, mas nós não temos os recursos muitas vezes para executar.
E ela diz aqui que nós devemos orar a Deus e falar com pessoas que tenham condições, tenham recursos financeiros, porque Deus dá os recursos para essas pessoas para que elas possam abençoar a obra de Deus, tá? Parafraseando o que ela diz aqui. Então, nós não devemos ter vergonha de muitas vezes pedir auxílio das pessoas que têm uma boa condição financeira para que a obra de Deus avance. Um outro ponto muito importante que ela menciona na página 633 é a questão que não basta nós orarmos. Neemias não simplesmente orou, Neemias fez. Então veja, para alguns milagres acontecer, existe a parte do homem e existe a parte de Deus. Não adianta simplesmente nós orarmos, tá? Muitas vezes nós precisamos agir também. E não, em muitos casos não adianta somente nós agir, mas nós também temos que orar. Existe a parte de Deus e existe a parte do homem. O problema é que muitos cristãos se põem a orar, mas não fazem a sua parte. Ou às vezes querem fazer com as suas próprias mãos, mas não pedem o auxílio divino. Ambas as atitudes são erradas. O que nós devemos fazer é tanto orar quanto pedir a guia de Deus, ou seja, a providência de Deus e que ele nos mostre o caminho. E para finalizar, eu gostaria de ler o que ela diz na página 634, quando ela diz assim aqui no livro Profetas e Reis. Neemias não se deixou ficar na dependência da incerteza. Os meios que lhe faltavam, ele os solicitou dos que lhe podiam fornecer. E o Senhor está ainda desejoso mover o coração dos que têm a posse dos bens em favor da causa da verdade. Os que trabalham para ele devem servir-se do auxílio que ele move os homens a dar. Esses dons podem abrir caminho pelos quais a luz da verdade iria a muitas terras entenebrecidas. Os doadores poderão não ter fé em Cristo, nem familiaridade com sua palavra, mas os seus dons não estão, neste mesmo caso, para serem recusados. Então é interessante que ela diz que muitas vezes vai ser movido pessoas que mesmo nem creem em Cristo, não têm familiaridade com a sua palavra, mas vão auxiliar. Ok? Então, essas são aplicações práticas que nós podemos tirar da lição. Nós devemos estar preparados, serem pessoas de oração. Neemias orou 4 meses. Às vezes, nós não vamos fazer uma simples oração e as coisas vão acontecer imediatamente. Muitas vezes, nós vamos orar durante um tempo e também devemos nos pôr a fazer aquilo que é da nossa parte para que Deus também possa estar abençoando nossas atividades. Não basta nós orarmos e não agirmos, tá certo? Queridos, Lehitraot, até a nossa próxima lição.